Capítulo 15. Promessa cumprida. Os reis do Quilombo partiram na manhã seguinte, levando o produto do assalto, alguns negros fujões e o herdeiro do trono no ventre de Shinavani. Clara sabia que essa seria a viagem na qual José Paulo prometera levá-la e que nem ele próprio fazia. A ausência do abolicionista a angustiava. Lembrou-se de Benedita, que também estaria partindo nessa ocasião, e focou sua dor no conceito de amar e morrer que a Boré lhe transmitira. Respirou fundo e voltou para casa, para o trabalho de reconstrução. No ano de 1883, como era o plano da Sociedade Brasileira contra a Escravidão, o manifesto havia sido redigido e publicado. A casa do escritor tinha essa notícia, porém ninguém sabia dizer quando José Paulo regressaria. Os primeiros dias de 1884 foram chuvosos. Clara acordou em uma madrugada de janeiro com o barulho da chuva no telhado. Já Clarice despertou com o resmungar da irmã, que parecia ainda meio adormecida. — Clara, o que foi? Está chorando? — Não. Quer dizer, sim. Foi só um pesadelo. Estou bem agora. — O que sonhou? — Não se preocupe, nega. Está tudo bem. Que chuva, hein? Sim, é uma canção de ninar. Clara se sentia envergonhada até diante da irmã. Não teria coragem de contar-lhe o sonho que a fizera acordar chorando. Vira-se em linda paisagem, onde José Paulo caminhava de mãos dadas com belíssima mulher de cabelos negros e olhos azuis. Imagem criada por ela para Paula Ney, que segundo sua imaginação fértil era grande fazendeira abolicionista do Ceará e, o pior, dona do amor de José Paulo, que a essa altura, quase 3 anos depois, estaria vivendo com ela em bela fazenda. Não alimentava mais a esperança de vê-lo retornar, a despeito de Leonardo garantir que o faria. Ela não acreditava. E o fantasma, entre aspas, Paula Ney, assombrava seus sonhos, transformando-os em pesadelos. Vamos dormir, Clarice, ainda está escuro. Está estranha? Pensa em Paulo? Sim, mas brigo contra isso. Preciso parar de pensar nele, visto que já me esqueceu. Nenhuma carta manda para mim. Puxa, Clarice, são 3 anos distante. Também foi tolice minha achar que éramos compromissados. Foi só um flerte de 2 dias. O que são 2 dias em face de 3 anos? Eu ainda acredito que ele gosta de você e voltará para se casarem. Já deve ter se casado na província do Ceará, ou talvez na capital do império. Com quem ele se casaria, Clara? Sem avisar ninguém na casa do escritor. Ela temeu dizer o nome da pessoa que se tornara seu suplício, seu maior tormento nos últimos 2 anos. Temia que a irmã contasse ao noivo e este aos membros da Sociedade Brasileira contra a Escravidão. Não sabia o tamanho da influência da odiosa rival dentro do movimento. Não sei, não. Existem tantas possibilidades. Se ele estivesse casado, Léo saberia, inclusive porque tem um bom caráter. Paulo não a deixaria à espera se estivesse casado. Ele avisaria.
Eu não espero mais por ele. Acha que sou tão idiota? Espera, sim. Se não, por que não namora outro moço? Porque não estou interessado em ninguém. É claro, não se interessaria nem por Dom Pedro Afonso, se estivesse vivo. Só tem olhos para Paulo. Vamos dormir. Cada dia que passa é menos um dia de espera. Falou com um ar divertido, o que tirou da outra um sem número de palavrões. A chuva caía mansa no telhado, convite ao sono reparador. Do quarto ao lado, ouviu-se a voz do Frei Daniel, pedindo silêncio às sobrinhas, para que os demais dormissem. Clara, entretanto, perdera o sono por completo. Saiu do quarto e caminhou pela casa ainda escura. A nova cozinha era maior que aquela que o fogo destruíra, e o fogão a lenha possuía 2 fornos. Por instantes, permaneceu olhando as brasas que restavam do fogo da véspera. Depois as assoprou e tratou de fazer o café. O cheiro deliciosamente brasileiro encheu o ar, e o fato de a chuva ter passado totalmente prometia o nascer do sol divino. Pegou caneca esmaltada verde, que encheu com o líquido, e enquanto fazia movimentos circulares com ela, no afã de esfriar a bebida, percebeu sons de patas de cavalo no largo em frente à casa. Aguçou os ouvidos. O tropel havia parado. Sentiu o medo congelar-lhe o corpo. O silêncio se fez. Olhou através da janela. O sol ainda não chegara, embora a escuridão já não imperasse. Pensou em chamar o tio, parando ao escutar as primeiras notas musicais de um violão. Então era uma serenata. Coisas de Leonardo. Mas serenata pela manhã? Um arrebatamento íntimo paralisou a rapariga, que parecia presa de um encanto quando ouviu seu nome pronunciado pela voz inconfundível, inovidável e única de José Paulo. Clara, abra a janela e seu coração. Estou aqui. Venha olhar em meus olhos e divisar o motivo que me fez voltar para onde eu devo ficar. Ela não conseguia sair de onde estava, permanecia estática. Clara, nunca mais me aparto de você. Sei que está ofendida com minha delonga. Posso contar-lhe tudo o que aconteceu, silabando, deletreando. Como a moça não aparecia à janela ou no alpendre, Paulo se sentou na calçada que começava a receber os primeiros raios de sol e cantou. Senhora de mim, sou escravo daquilo que desejo, a liberdade de ser. Quero ser livre para escolher ser cativo de você, que esteve em mim por todo este tempo também. Não há distância para a força mais expressiva do mundo. Do Amazonas ao Prata, apenas um segundo. A força da vontade do coração humano não tem limite, é soberana. Dona dos meus pensamentos, quero dar-lhe o que fui buscar, o ouro que tomei do sol, a suave prata lunar. Talvez pérolas roubadas do fundo do mar, ou quem sabe as estrelas do cruzeiro, transformadas em colar. Amo sua voz, seu corpo, sua alma, sua cor. O riso escandaloso, o choro sentido, o sussurro envolvente, o encanto atrevido. Acompanhe-me a partir de agora,
Seja para sempre meu par. Durma só em meus braços até que chegue a aurora. E o sol de liberdade lá fora adentre a janela para despertar. Peça o que quiser de mim, o que eu não lhe poderia dar. Meu amor por você é tão grande, e este fabuloso gigante faz a você me doar. Em suas mãos de cetim coloco tudo de mim, a mais bela canção imortal, o diamante que o tempo não consome, minha vida e meu nome, minha casa, meus sonhos. Dou-me a você de maneira cabal. Este tempo apartado de você fez-me ter meu destino de cor. Sem você, minha história é insípida. Sou metade sem minha querida. E o sal da minha vida está contido no seu suor. Clara contemplava o noivo do amplo alpendre. Experimentava sentimento profundo e indizível que aparentava corresponder à enorme alegria mesclada de certa angústia. Clara, cara, rara, flor das minas, o que se passa? Não vem dar-me um abraço? Descendo os degraus aos pares, ela se jogou soluçante nos braços do amado. Por que me infligiu tão torturante ausência? Eu morri por estes anos. Não me senti diferente. Todavia, como lhe disse, a abolição é urgente. Não posso furtar-me ao trabalho. Agora que está em meus braços, eu entendo e até concordo com que em sua ausência foi difícil aceitar. Enquanto meu corpo e minha alma desejam desesperadamente sua presença e nada pode ser feito, a impotência diante da ânsia por você chega a queimar. Está acabado, falta tão pouco. Não desista de mim. Isso não se repetirá. Prometo que me acompanhará para qualquer lugar, aonde eu vá, desde que não corra riscos. Eu desistiria de viver antes de desistir de você, Paulo. Não tenho a menor ideia de quanto amo. Os últimos anos foram um tormento. O ciúme era o cilício que me dilacerava diuturnamente. Cheguei a pensar que estivesse casado com outra mulher. Com quem eu me casaria, Clara? Os últimos anos passei ao lado de um monte de homens suados. Não minta, Paulo. Léo disse que era convidado de uma mulher. E quer que eu acredite que esteve por 2 anos ao lado dela e nada ocorreu? De quem está falando? Estive com Dona Bibi e ouvi Chiquinha Gonzaga tocar piano. Paulo, Dona Bibi é mulher de José Carlos e Chiquinha uma artista que já se casou 2 vezes e não mais pretende fazê-lo por ora. Falo de Paula Ney, a convite de quem você foi para o Ceará. Teve ciúme de Paula Ney? Exclamou surpreendido. Não sabe como esse nome destroçou meu coração por 2 anos. Não disse isso a Léo? Não, estava envergonhada. Então não sabe quem é Paula Ney? Não. De surpreso, ele se tornou malicioso. Um sorriso de puro prazer enfeitou seu rosto. Vou lhe dizer, Paula Ney é realmente uma pessoa fabulosa, amante da causa abolicionista e com tendência especial para as letras. Tem verdadeiro tino para empreitadas de risco e sempre alcança sucesso,
como no Ceará, onde a liberdade não tardará. Paula Ney é uma criatura maravilhosa, inesquecível, apaixonante. Foi uma experiência quase religiosa estar com Paula Ney. Espero estar de novo com essa pessoa ímpar. É? E por que está aqui? Deveria estar com ela ainda. Aliás, por que não se casou com ela? A voz dela saía estrangulada. Porque isso não é possível. Eu não gostaria, e garanto, Paula Ney também não. Ele riu gostosamente. Clara, a língua portuguesa é muito complexa. Ela nos permite, além de enganos dolorosos, brincadeiras divertidas. Meu Deus! É como já dizia Shakespeare, o ciúme é um monstro de olhos verdes que zomba da carne que o alimenta. Você sofreu por 2 anos de ciúme de Francisco de Paula Ney, poeta, escritor, jornalista e apaixonado pela causa, amigo íntimo de José do Patrocínio. Minha querida, Paula Ney é um homem. Eu não acredito. Paulo, eu não suporto outra ocorrência desse tipo. A música que acabou de cantar diz que eu posso pedir o que quiser de você, não diz? Diz. E é verdade. O que você quer? Eu dou qualquer coisa que deseje. O que quer de mim, minha Clara? Quero que se case comigo, tão rápido quanto possível. Acho que eu sou o primeiro homem deste império a ser pedido em casamento. Ele sorria com ternura. Preciso consultar meus pais, senhorinha. Tinha no rosto expressão de intraduzível felicidade, como e onde quer que seja. Isso não tem a menor importância. Quero apenas que meu tio realize a cerimônia ou ajude a realizá-la. Na casa do escritor, um ritual misto e duplo. Na próxima semana? Como queira. Quero seu corpo e sua alma, sua casa e seus sonhos serão meus, e usarei seu nome com orgulho e em enlevos supremos. Como se fosse um Gonzaga de Bragança? Não, como um Ribeiro. Nenhum outro nome eu ostentaria com tamanho arrebatamento. É o homem mais nobre que conheço. Sincero e verdadeiro, entusiasta e revolucionário. Um líder nato, dono da autoridade de quem crê no que faz. Forte e intrépido soldado, e ao mesmo tempo poeta e músico sensível. Doce e terno, meigo e afetuoso. Quem na casa imperial é tão nobre quanto você, amor de minha vida? Paulo, amo você com tal intensidade que me assusta. Não tema, seremos imensamente felizes. De mãos dadas, veremos surgir o sol da liberdade. Com você em meus braços, deixaremos de ser súditos para nos tornarmos cidadãos e comemoraremos a virada do século, juntos, livres e dentro da República Brasileira. Eu estarei com você em todas as suas lutas. Seu ideal será meu ideal. Ah, eu adorei a música. Nada me deixou mais feliz que a surpresa em minha máquina de escrever. Depois que li, não pude esperar nem mesmo o sol nascer para vir vê-la. Ninguém em casa sabe que voltei. Vamos ver meu tio. Em seguida, irei com você. Claro, vamos ver o Frei. O dia começava na casa de Diocleciano. Estevão engolia rapidamente o café
Estava sempre com pressa o jovem Frei. Dizia Clara que abraçara mais do que seus braços comportavam. Ele, porém, de nada abria mão. Amava seus afazeres, principalmente a horta e a evangelização e a alfabetização das crianças. Nesse dia, foi obrigado a deixar seus amigos esperarem um pouco, para ouvir a notícia do casamento de Clara. Perguntou se seria concomitante ao de Clarice, e ante a afirmativa da segunda noiva, ficou como Clara mais cedo, dono de sentimento profundo e indizível, que aparentava corresponder à enorme alegria mesclada de certa angústia. Dias depois, a casa do escritor estava toda enfeitada com flores e fitas. Vários animais eram abatidos para o dia seguinte, data da cerimônia, que fora marcada para uma quinta-feira de lua cheia. De acordo com os costumes africanos, na véspera do casamento, a noiva deve ser levada à presença do sacerdote para receber os conselhos de cada um de seus guias espirituais. Portanto, na quarta-feira, antes do pôr do sol, as negras da casa do escritor prepararam as sobrinhas do Frei para esse evento. Foram banhadas com ervas perfumadas e seus cabelos ficaram soltos para que servissem de véu. As irmãs trajavam vestidos vermelhos ao serem apresentadas ao sacerdote, no altar que seria usado no dia seguinte. O negro, de aproximadamente 60 anos, manuseava um cachimbo e tinha os olhos tão voltados para cima que quase não se via sua íris. Colocando as mãos sobre as cabeças das irmãs, falou em dialeto desconhecido por algum tempo. Elas apenas fecharam os olhos e, em silêncio, pediam os conselhos dos espíritos, como haviam instruído as mulheres da casa. O sacerdote, chamado por eles de Pai Quinzinho, respirou fundo e, influenciado por Fulgêncio, começou a falar calmamente. A voz mansa e pausada fez Clara abrir os olhos e fitar o amigo espiritual, com um doce sorriso nos lábios, que foi correspondido por ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Vim trazer os conselhos para as noivas. É tudo que eu poderia sonhar, sua presença no meu casamento, Pai. Abençoe-me. Abençoada seja, em nome do Mestre. Clara, não deixe sentimentos inferiores perturbarem a aventura de viver ao lado daquele a quem ama. Una-se a ele para cumprir a missão nobre a que veio. Não ceda ao mal, que tudo faz para proliferar, numa era em que o amor entre os povos deve imperar, no afã de concluirmos a segunda e a terceira medidas de emergência no coração do mundo. Acha que posso atrapalhar o trabalho abolicionista? Eu seria capaz de magoar Paulo? Isso, eu sei, feriria de morte seu coração. Clara, o amor que você sente é verdadeiro garanhão indomável e sem limites. Dome-o e terá um grande aliado. Do contrário, eu entendi. Obrigada, Pai. Mais alguma coisa? Viva cada dia de sua vida como se fosse o último, pois poderá ser. Emocionada, a moça molhou de lágrimas as mãos do preto velho, cerrou novamente os olhos e se pôs em oração. Ele olhou para outra noiva, falando terna e pausadamente. Clarice, abençoa também, em nome do Mestre. Filha,
abrace a responsabilidade da união com Cristo na pessoa de seu noivo. Numa época na qual raríssimas são as mulheres que escolhem com quem se casarão, você fez isso e da maneira mais livre possível. Agradeça a Deus o privilégio. Diga não aos sentimentos inferiores. Seja companheira de seu marido, amando-o e respeitando-o, como gostaria que fizesse com você. Não tenho caráter intempestivo como o de Clara, nem ardo em ciúme. Está tudo certo, então. Ela pensou. Como se tivesse dito tais palavras em alto e bom som, Fulgêncio respondeu: a pior cegueira é a de quem se guia só pelo que vê. A negra mais idosa da casa, que as levara ao altar, dirigiu-se ao preto velho. E quanto às refeições das noivas, pai? Apenas o excesso é prejudicial. As mulheres guardaram respeitoso silêncio e pai Quinzinho encerrou a cerimônia. As noivas deveriam dormir no altar e os noivos sozinhos no local onde morariam, mas não na cama do casal. Por isso, todos os habitantes da casa do escritor acamparam naquele dia. Apesar dos protestos de José Paulo, eles foram irredutíveis. Logo pela manhã, ele, como mandava a tradição, abriu todas as janelas da casa, a fim de que os ventos de todas as direções ali entrassem. Procedimento que, segundo a crença milenar daquele povo, garantia saúde, fertilidade e fartura. Isso deixou os moradores do local apreensivos com relação a Leonardo e Clarice. Ficara resolvido que os nubentes permaneceriam na casa do Frei, e assim sendo, somente um deles poderia fazer o ritual. Léo, que dormia ao lado dos demais, riu gostosamente e declarou não se importar com tanta superstição. Acrescentou ainda que José Paulo fazia isso apenas para agradá-los. Na primeira hora do dia, José Paulo banhou-se com ervas e foi preparar a casa. Verificou a despensa, o cesto de frutas e hortaliças. Havia muitas batatas. Colocou lençol novo na cama, toalhas novas e acendeu o fogo. As noivas também já tinham sido acordadas e levadas para a casa do fundo, onde estava tudo preparado. No final daquela tarde, os noivos chegaram ao altar ao ar livre, seguidos pelos homens da casa. Frei Daniel, já no altar e visivelmente ansioso, não entendeu muito bem quando cada um dos homens que acompanhavam os noivos depositou a seus pés um galho de louro. Estava quase a perguntar o que faria com eles, quando as sobrinhas apareceram. Vinham com as mulheres da casa, de rostos cobertos, vestidas de vermelho. Cada acompanhante trazia um galho de açucena branca, e todos foram depositados junto dos louros. Essas pessoas correspondiam, sem dúvida, aos padrinhos dos casamentos dos brancos. Comovido por cumprir a promessa que fizera a irmã, o sacerdote mal conseguia falar. Por várias vezes parou o discurso que pronunciava a respeito das responsabilidades do casamento, daquilo que se ganha e do que se perde na vida a dois. Então perguntou às sobrinhas se ainda assim gostariam de se casar. Ao serem ouvidas as respostas afirmativas, Estevão, na falta do pai, o irmão mais velho, descobriu os rostos das noivas. A esse gesto, todos aplaudiram
e os noivos ficaram frente a frente. Depois do beijo na testa, Frei Daniel disse com a voz embargada: Filhos, vocês hoje escolheram viver juntos. Sempre que fazemos uma escolha, ganhamos algo e, por outro lado, perdemos algo. No entanto, o importante mesmo é que amemos nossas escolhas. Eu, em nome de Deus, os declaro maridos e esposas. Pai Quinzinho desenhou no chão 2 pares de círculos entrelaçados e colocou os noivos dentro deles. Nesse momento, fez a consagração da união de corpos e almas. A noite já ia alta quando os padrinhos acompanharam José Paulo até o interior da casa. Após verificar se estava tudo em ordem, deixaram-no esperar na soleira da porta da frente e foram buscar Clara. Todos os convidados vieram com a noiva e a entregaram nas mãos dele. Amo-a, minha esposa. Prometo amá-la por toda a minha vida e depois dela também. Seja bem-vinda à minha casa, à minha família, à minha vida. José Paulo, nada posso dizer-lhe agora que não diminua muito o que sinto. As palavras são exatas demais e não podem exprimir os meus sentimentos deste momento. Todos aplaudiram e dançaram a dança típica dos rituais africanos de casamento. A seguir, saíram da porta da casa, que se fechou imediatamente. A festa continuava animada, quando Leonardo e Clarice partiram para a cidade com o tio. Estevão informou ao Frei que Dona Lázara assistira tudo e achara linda a cerimônia. Agradecia a ele a promessa cumprida e dizia estar muito feliz. Que bom! Ainda bem que ela está feliz, pois eu estou com um grilo cantando em cima da orelha. Baixou o tom de voz para que os noivos dentro do coche não os ouvissem. Aqueles vestidos vermelhos, que coisa mais escandalosa! Se não eram brancos, isso significa que minhas sobrinhas não são puras? Aquiete seu coração, irmão. A expressão de Estevão era irreverente. Nos rituais africanos, a cor do vestido da noiva nada quer dizer sobre a sua pureza. Graças a Deus! Não sabe como me preocupei. Seja como for, respirou fundo. Missão cumprida. Estão casadas, Lazinha. Estão casadas.